Sempre existiram alegações de que sociedades e ordens secretas influenciam os eventos mundiais. Para aqueles que aderem às teorias da conspiração, o objetivo dessas sociedades secretas é trazer uma nova ordem mundial. A Caveira e Ossos é uma sociedade secreta de graduação na prestigiosa Universidade de Yale, em Connecticut. Estabelecida em 1832, o propósito original da Caveira e Ossos era oferecer alunos selecionados à Universidade de Yale, o que lhes daria privilégios especiais. A elaborada mitologia, rituais e atividades secretas tinham apenas um objetivo: criar uma Irmandade unida. A sociedade permaneceu exclusivamente masculina até 1992. Mas para que servem suas misteriosas reuniões e mensagens codificadas? Alguns símbolos associados ao clube chamam a atenção das pessoas. Alguns especulam que eles estão ligados aos princípios nazistas de Adolf Hitler. Figuras poderosas e importantes foram e são membros da Caveira e Ossos. Desde os ex-presidentes americanos William Howard Taft e George W. Bush, até indivíduos de agências de inteligência e do setor financeiro. Os membros da Caveira e Ossos apareceram e influenciaram toda uma série de eventos históricos. Foi até alegado que membros da Sociedade Caveira e Ossos estavam por trás do plano para assassinar John F. Kennedy em Dallas em 1963. Certamente, os tiros vieram de mais de uma direção. Tinha que haver uma conspiração. O tiro fatal na cabeça veio de frente, entrou na têmpora e explodiu a cabeça dele. A decisão de lançar a bomba atômica em Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial aparentemente também pode estar ligada a Caveira e Ossos. Jornalistas que chegaram perto da Sociedade Caveira e Ossos afirmam que o principal objetivo da organização é colocar o maior número possível de pessoas nas mais altas posições de poder. As raízes dos maçons possivelmente remontam à antiguidade, embora sua primeira grande sede não tinha sido estabelecida até 1717, quando 4 grupos de pedreiros e construtores de Londres se uniram. A maçonaria moderna é cercada por uma aura de elitismo, rituais misteriosos e teorias da conspiração. O objetivo oficial desta misteriosa associação era educar e esclarecer. No entanto, não oficialmente, havia rumores de que os maçons pretendiam destruir a religião e estabelecer uma nova ordem totalitária. De acordo com os teóricos da conspiração, os maçons estavam por trás da Revolução Francesa do final do século XVIII, o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial e o naufrágio do Titanic. Para se tornar um membro dos maçons, é preciso passar por um complicado ritual de iniciação, que a maioria dos candidatos não passa. No entanto, muitas figuras públicas importantes conseguiram se tornar membros. Por exemplo, o presidente Franklin Roosevelt, o mágico Harry Houdini e o compositor Wolfgang Mozart. Eram todos membros da maçonaria. Segundo vários pesquisadores, há muitos temas da filosofia maçônica na ópera A Flauta Mágica, de Mozart. Hoje em dia, os maçons não mantêm mais sua existência em segredo. É uma organização bem conhecida, com sede em Londres e muitos templos particulares em todo o mundo. Embora os próprios maçons afirmem que estão envolvidos principalmente em caridade e filantropia, os teóricos da conspiração estão convencidos de que os maçons intervêm ativamente nos assuntos mundiais até hoje. É um fato bem conhecido que muitos nazistas na Alemanha, incluindo o próprio Adolf Hitler, estavam muito interessados em mitologia e ocultismo antigos. Eles acreditavam que armas secretas esotéricas ajudariam o Terceiro Reich a alcançar a vitória. Thule e Vril, duas sociedades secretas ligadas à ideologia nazista, sustentou essas crenças e inspirou a liderança nazista. A Sociedade Oculta Thule foi estabelecida em 1918. Os membros dessa sociedade estudaram as origens da cultura germânica e buscaram evidências da origem da raça ariana, os lendários ancestrais antigos dos alemães. As atividades dessa sociedade incluíam rituais, a invocação de divindades antigas e a busca pelo Sol Negro, uma fonte de energia imensurável que daria à Alemanha um enorme poder. Rudolf Hess, o braço direito de Hitler no início da Segunda Guerra Mundial, era membro da Thule.
Os membros da Sociedade Vril, outra organização secreta intimamente associada à ideologia nazista, também se preocupavam com o estudo da raça ariana. Suas atividades se concentravam ainda mais na busca de armas secretas, principalmente na produção de um gigantesco dispositivo voador, que teria uma aplicação militar, mas também seria capaz de viajar para o espaço. Eles se viam como super seres divinos. Pesquisas revelaram que os nazistas, de fato, tentaram construir muitas armas secretas, incluindo discos voadores. Outras teorias afirmam que os nazistas conseguiram construir uma nave que voou para o espaço. Dizem que os Estados Unidos continuaram essa linha de pesquisa. Algumas pessoas estão convencidas de que as sociedades Thule e Vril ainda existem até hoje. A Universidade de Oxford, uma das mais antigas do mundo, abriga o Clube de Bullingdon, que existe há mais de 200 anos. O Clube de Bullingdon, totalmente masculino, é conhecido por seus membros ricos, por rituais barulhentos e cuidadosamente escondidos e por procedimentos de iniciação, que dizem ser extremamente humilhantes e brutais. Após inúmeras condutas ilícitas induzidas pelo álcool, pelas quais nenhum de seus membros foi punido, o clube agora não é oficial, mas seus membros se reúnem em segredo. Além disso, o clube sempre teve uma fachada de elegantes eventos sociais, amplo envolvimento em caridade e diversas atividades esportivas, incluindo corridas de cavalos e cricket. No entanto, ninguém sabe ao certo quais são suas principais atividades. É de conhecimento geral que o clube de Bullingdon tem laços muito fortes com a política britânica atual. Os membros contemporâneos incluem o ex-primeiro-ministro David Cameron e seus colegas políticos conservadores Boris Johnson e George Osborne. A Europa está perdendo terreno para o resto do mundo, e as pessoas que pagam preços são os nossos cidadãos. 1/5 dos jovens da União Europeia não conseguem emprego. As empresas dos Estados Unidos podem colocar novos produtos licenciados no mercado em poucos dias, mas isso pode levar semanas ou meses na Europa. Apesar das teorias da conspiração, não se sabe se o clube tem um objetivo de longo prazo sobre como quer influenciar a política britânica. Ex-membros, que são figuras públicas atuais, afirmam que seu único propósito é a perversão e o comportamento turbulento da universidade. Mas há poucos locais em Oxford que aceitam sediar seus eventos, e o clube não é oficialmente reconhecido. O interesse em esoterismo e ocultismo cresceu rapidamente na segunda metade do século XIX. Provavelmente a mais famosa associação ocultista, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, foi estabelecida em Londres em 1888 por 3 maçons, que já haviam sido membros de templos maçônicos e da Sociedade Rosa Cruz. A Aurora Dourada tinha uma hierarquia e iniciação semelhante aos templos maçônicos e incorporou a sabedoria secreta do lendário movimento Rosa Cruz, cujos membros incluíam alquimistas e escritores, entre eles William Shakespeare. Todos os membros fundadores da Ordem Hermética da Aurora Dourada tinham um interesse comum em magia e vinham dos altos escalões da sociedade. Muitos eram políticos ou figuras de destaque nas artes. Nas suas reuniões, eles faziam discussões e praticavam vários rituais mágicos, com o objetivo de conjurar demônios ou espíritos de outro mundo. Os seres mais elevados, que supostamente se comunicavam com os membros da organização, eram chamados de líderes secretos. Eles passaram sua sabedoria sagrada para os principais membros da Ordem e disseram a eles no que a Ordem deveria se concentrar. Embora o objetivo oficial da Ordem fosse trazer a chamada Luz Branca do Espírito Santo, muitas pessoas ainda hoje suspeitam que a Ordem estava mais interessada em magia negra e satanismo. Os membros mais famosos do movimento incluíam os escritores William Butler Yeats, Oscar Wilde e Bram Stoker. É dito que durante os rituais da Aurora Dourada, foi Stoker quem tentou invocar o fantasma do Empalador Vlad, um nobre da Transilvânia que inspirou seu personagem Drácula. Após vários anos de discussões, a Ordem se desfez. No entanto, alguns teóricos da conspiração acham que isso foi apenas um disfarce e acreditam que a Ordem continua a funcionar em segredo. Observação, disciplina e obediência. Viver em uma comunidade sem mulheres e crianças, sem bens pessoais, no espírito de unidade e crença em Deus. Reticência e lealdade ao grão-mestre e outros superiores. Assim era a vida na famosa Ordem dos Cavaleiros Templários. Pelo menos no começo. A Ordem dos Cavaleiros Templários, estabelecida em 1120, era inicialmente uma ordem bastante pobre de cavaleiros que protegiam os peregrinos que iam aos locais sagrados e a recém-conquistada Jerusalém.
Logo, porém, os Cavaleiros Templários se tornaram a principal força de combate das Cruzadas na Terra Santa. E uma organização misteriosa com seus próprios templos, rituais e sistema financeiro. Os críticos dos Cavaleiros Templários estão convencidos de que eles adoravam os poderes do inferno, em vez de Deus. De acordo com os teóricos da conspiração, os Templários realizavam rituais de sacrifícios e assassinatos. E tentavam influenciar grandes eventos na Europa medieval. Talvez tenha sido isso que levou à sua queda. Em 1312, por medo do poder crescente dos Templários, a Ordem foi dissolvida. No entanto, de acordo com muitos pesquisadores, este não foi o fim definitivo dos Cavaleiros Templários. Muitos Templários supostamente continuaram a se reunir em segredo e estabeleceram organizações, passando o legado dos Templários para gerações futuras. Depois que a Ordem foi dissolvida, muitos Templários fugiram para a Inglaterra e Escócia. Algumas pessoas acreditam que trouxeram grande parte do tesouro acumulado com eles, incluindo alguns importantes artefatos cristãos, como o Santo Graal e a Arca da Aliança. Uma teoria popular afirma que os Templários, mais tarde, esconderam seu tesouro na Escócia, incluindo os artefatos mencionados, onde depois a Capela Rosslyn foi construída. Há outra teoria, no entanto. O tesouro poderia ter sido transferido para a província canadense de Nova Escócia, pelos primeiros colonos que eram descendentes dos Templários. Esses tesouros lendários ainda poderiam estar por aí em algum lugar?